Em Tarso, Paulo e sua mãe se falam e sentam para conversar. Ela pergunta onde está a Gabriela. O pai de Paulo, Nadiel, chega ali e abraça o filho, desejando as boas-vindas. Carmen diz ao filho que a irmã dele virou a cabeça. Desde que o marido foi embora, ela vive saindo e se encontrando com gente por aí. Paulo diz à mãe que vai orar pela irmã. O pai de Paulo quer saber por que o filho está vestido daquele jeito e por que a Gabriela não está com ele. A irmã de Paulo chega ali, interrompe, e ela e Paulo se abraçam. Paulo reúne a família. Diz que primeiramente quer que saibam que sempre apreciou o nome que eles deram para ele como Saulo. Ele diz que teve uma mudança em sua vida e mudou de nome. Todos ficam indignados, e Nadiel diz que ele não pode ter desrespeitado daquela maneira o nome que a mãe dele escolheu para ele. Paulo diz que queria um nome que pudesse lembrá-lo de seu novo eu. Carmen diz que ele está deixando ela preocupada com seu estado mental. Paulo pergunta à família se eles não estão vendo o semblante dele de alegria. Carmen se aproxima do filho. Diz que ele realmente está diferente e pergunta o que aconteceu. Paulo revela que conheceu Jesus, o Messias. Nadiel fica chocado e pergunta o que aconteceu com ele. Paulo diz que Jesus veio, morreu e ressuscitou para que todos que naquele creem pudessem ficar livres do pecado. Nadiel pergunta se então ele é o responsável por ele mudar de nome, e se o Sinédrio sabe disso. Carmen diz que a Gabriela só pode ter abandonado ele por causa disso. Paulo diz a eles que conheceu Jesus, que é uma nova criatura, mudou seu nome para Paulo para ser conhecido como alguém pequeno. Ele confessa que não é mais um fariseu, que não faz parte mais do Sinédrio e que foi ele quem optou por não se casar. Agora veremos como Saulo foi educado no passado para fazer parte do Sinédrio e ser um religioso. Carmen diz a Paulo que ele sempre lhe deu muito orgulho e pergunta como ele pôde mudar tanto de pensamento. Paulo diz que está feliz, que conheceu a Deus, o Deus que tanto estudou. Ele diz que ele é o Messias, que ele veio em carne e osso e morreu por eles, para que todos aqueles que acreditassem nele fossem salvos. Carmen diz que está preocupada com ele. Paulo continua falando cheio do Espírito Santo e diz à mãe que ela tinha pesadelo com a morte e ficava assustada. Ele diz que todos temem a morte porque não sabem o que vem após ela, mas Jesus venceu a morte. Ele foi o Cordeiro de Deus por todos. Paulo diz que Jesus derramou seu sangue, pagou pelos pecados deles e não precisam mais de sacrifícios. Carmen diz ao filho que se ele continuar falando isso por aí, ele vai sofrer porque irão zombar dele. Paulo diz que não pode esconder a verdade, e sua esperança é que ela aceite também. Carmen pede que ele descanse um pouco, e que amanhã se falam mais. Paulo pergunta se a mãe acredita nele. Carmen só dá boa noite e sai. No outro dia, Carmen envia Virgínia, uma mulher que antes paquerava ele para tentar seduzi-lo. Paulo deixa claro a Virgínia que não quer nada com ela. Virgínia diz que agora que ele voltou poderiam tentar. Paulo é firme, dá um basta nela e diz que se um dia ela quiser se casar com um homem que a respeite, ela precisa primeiro aprender a se respeitar. Nadiel apresenta Marcos como um dos principais representantes dos negócios da família em Roma. Paulo quase desmascara Marcos como amante de sua irmã, mas ela despista o pai. Marcos e Paulo têm desavenças em respeito à cidade de Roma. Paulo assiste os soldados romanos caminhando pelas ruas, e um novo imperador é declarado em Roma. As pessoas se alegram, mas Paulo demonstra preocupação. À noite, todos festejam. Marcos e a irmã de Paulo se pegam, a sós, e é revelado que os dois são casados, amantes então. Nadiel chama Paulo no jantar para apresentar ele a seus sócios. Ele diz ao filho que eles estavam conversando sobre a intelectualidade dele e que isso é muito apreciado nos negócios. Paulo se recusa a participar dos negócios do pai e quer se retirar. Nadiel, alterado, diz a Paulo que só quer que ele use um pouco da capacidade dele de raciocinar. Paulo afirma ao pai que nunca esteve tão consciente quanto agora. Nadiel diz que não irá admitir que ele simplesmente jogue tudo no lixo, depois de tudo que ele fez por ele. Paulo diz que agradece tudo que o pai fez por ele, mas é exatamente lixo o que acha de seus conhecimentos.
O clima fica tenso na mesa e Paulo afirma com toda certeza, diante de todos, que encontrou Jesus, o Filho de Deus. Nadiel começa a passar mal e Carmen tenta ajudar o marido. Marcos pergunta a Paulo se o homem que ele menciona não é o Nazareno crucificado e pensou que os judeus não pudessem invocar os mortos. Paulo diz que ele ressuscitou e se ele não ficou sabendo que o corpo de Jesus desapareceu. Marcos diz que aqueles pescadores imundos desapareceram com o corpo. Paulo diz que os líderes religiosos subornaram os soldados que guardavam o túmulo de Jesus para espalhar a história de que os discípulos teriam roubado o corpo enquanto eles estavam dormindo. Marcos insinua que Paulo só está seguindo o Nazareno para tirar proveito financeiro. Nadiel pergunta o que aconteceu com Saulo, o filho que ele criou. Paulo responde que ele morreu juntamente com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado, ele também, para uma vida nova, e que gostando ou não, vai cumprir seu chamado. Ele vai para seu quarto e recebe a palavra. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Os anos se passam. Carmen diz a Paulo que ele e o pai dele, sem se falarem, acaba com ela. Ela pede que o filho perdoe o pai dele. Paulo diz que é ele quem não fala com ele. Carmen diz que o pai dele está bem doente e pede que o filho tente falar com o Nadiel. Nadiel já está muito velho e enfermo e Paulo se aproxima dele. Nadiel despreza Paulo. Diz que ele já não é mais seu filho há 5 anos, desde que voltou enlouquecido de Jerusalém. Ele diz que nunca foi tão envergonhado em Tarso como é agora. Paulo diz que sente muito, mas não pode fingir que não teve um encontro com Jesus. Nadiel grita, mandando ele não falar esse nome em sua casa. Ele diz que a irmã dele já é conhecida como uma adúltera, e ele ainda teve que aumentar sua vergonha na cidade de Tarso. Barnabé chega em Tarso, e ele e Paulo se reencontram. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.